Fala aí galera, estamos voltando com mais um vídeo aí, com mais um momento top da galáxia. Galera, é aquele momento que a gente estamos para falar de Jesus, né? E dar continuidade à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela renova, ela nunca para, ela sempre tem o amanhã e sempre tem uma continuidade, né? E aqui vamos estar continuando na mensagem de sempre, como estamos falando todos os dias, dando continuidade. E a continuidade é sobre os sacerdotes, né? Os líderes que prenderam Jesus, né? Eles foram jogando Jesus um na mão do outro. Eles queriam que todos culpassem Jesus. Eles queriam que todos condenassem Jesus. E jogaram na mão de Pilatos. Eles viram que Pilatos não encontrou nada, nenhuma acusação sobre Jesus. Ele viu que Jesus era inocente. Então Pilatos jogou para Herodes, porque Herodes também era daquela cidade. Então Herodes, ele sempre quis conhecer Jesus. Ele tinha um desejo de saber quem que era Jesus. Ele tinha um desejo de ver os milagres de Jesus. Então Jesus esteve na mão de Herodes. Pilatos passou Jesus para Herodes. Então Jesus esteve na mão de Herodes. Herodes começou a conversar com Jesus, mas Jesus estava muito machucado. Também Jesus não falava nada. E Jesus estava ali para um propósito: morrer. Morrer por nós. E aqui é tão interessante que Herodes queria ver um milagre ali na frente dele. Herodes queria que Jesus fizesse um milagre para ele ver. Queria. Então, Herodes também colocou uma capa bem luxuosa nas costas de Jesus. Mandou colocar, né? Uma capa. E viu que Jesus não tinha culpa. Não tinha culpa de nada. Era um inocente mesmo. Então Jesus foi mais uma vez mandado para outro líder. Então vocês veem que tem líder que não acusava Jesus. Então a gente vimos que Pilatos e Herodes não acusavam Jesus. Mas aqui aconteceu uma coisa também. Herodes e Pilatos, eles não se conversavam. E eles eram como fossem inimigos. E a partir que Jesus esteve ali, Pilatos e Herodes viraram amigos na hora de mandar Jesus para os outros líderes. Para vocês verem que coisa maluca, né? Eu não posso afirmar que isso é uma vontade de Cristo, que eles virassem amigos. Porque eles simplesmente eram líderes, né? Eram líderes. Eles tinham as coisas deles. Eu não sei o porquê que eles brigavam. Não cheguei nessa história ainda. Mas se eles brigaram é porque tinha algum motivo. Ninguém briga sem motivo. Então, hoje vamos estar falando de uma passagem aqui. O tema é Jesus diante de Herodes. Agora a gente pulamos, né? Era Pilatos. Agora passamos para Herodes. Que tema hoje? O tema aqui hoje é um tema tremendo da palavra de Deus. Jesus diante de Herodes. Jesus diante de Herodes. Lucas capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 12. Alguns versículos da palavra de Jesus. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galileia? Olha a pergunta que ele fez. Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele. Então, Pilatos não queria condenar Jesus, porque ele viu que Jesus era muito inocente. Como Herodes também era daquela cidade, então eu vou jogar para o Herodes. Ele que se vira com Jesus. Pilatos o mandou para Herodes, pois Herodes também estava em Jerusalém. Naquela ocasião,
Olha só, então, se você for começar a acompanhar essa mensagem, essa passagem era um jogando para o outro. Ninguém queria carregar a culpa. Ninguém. Um praticamente iria culpar Jesus. Alguém iria condenar Jesus. Mas Pilatos não queria. Herodes também não. Então, foi jogando um para o outro. Olha só, Herodes ficou muito contente quando viu Jesus. Ficou contente, porque ele queria conhecer Jesus. Ele sempre teve esse desejo de conhecer Cristo. Sempre teve esse desejo pelos milagres que ele fazia. Era muito milagre. E a multidão sempre contava as histórias de Jesus, porque muitas pessoas foram curadas. As pessoas viam o milagre de Jesus. Elas viam. E muitas delas, elas eram as pessoas enfermas que foram curadas na mão do mestre. Cara, essa passagem aqui é tremenda, mano. Olha só. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele. E fazia muito tempo que ele queria vê-lo. Queria vê-lo. Eles desejavam ver Jesus fazer algum milagre, como eu tinha falado. Eles queriam ver de qualquer jeito que Jesus fizesse o milagre aos olhos deles. Eles queriam. Então fez muitas perguntas para Jesus, mas ele não respondeu nada. Jesus estava calado. Jesus não queria estar nessa situação. Não queria. Mas ele veio por esse propósito, então ele ficou calado. Ele não se defendia. Ele não falava nada, porque as palavras de Deus era para isso. Ser concretizada assim. A morte dele assim. Dessa forma. Os chefes dos sacerdotes e os mestres das leis se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Fizeram acusações também a Pilatos e fizeram também para Herodes sobre Jesus. Aquelas acusações que ele cura, que ele é milagroso, que ele está falando que os líderes são ladrão, essas coisas que eles fazem para condenar alguém. Então, também fizeram para Herodes as mesmas acusações de Jesus. E Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Então, para vocês verem, quando ele começa a zombar de Cristo, quando ele começa a tratar com desprezo, você já vê um pouco de ruindade nele. Por que vai desprezar Cristo se ele é inocente? Então, quem despreza, quem zomba, é a mesma coisa quando está com uma pedra. Está ferindo um inocente. Está ferindo. Puseram nele uma capa de luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Um mandando para o outro. Só que dessa vez ele volta com uma capa bem luxuosa. Para vocês verem que eles queriam mesmo um jogasse para o outro, que um deles condenasse a Cristo. Olha só. Mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, eles eram inimigos. Alguma coisa aconteceu entre os dois. A gente vai chegar também nessa história. Vai chegar nessa história. O porquê que eles eram inimigos. Alguma coisa aconteceu aqui. Porque ninguém vira inimigo da noite para o dia. Só vira inimigo quando alguém faz alguma coisa para o outro. E ali eles se tornaram amigos. Por que foram se tornar amigos numa ocasião que Jesus estivesse preso? Mas sabemos que Jesus, ele vem para salvar as pessoas. Sabemos que Jesus, ele vem para unir as pessoas. Sabemos que Jesus vem para curar as pessoas. Sabemos que Jesus vem para salvar das trevas e mandar as pessoas para a luz. Jesus sempre para mim será o melhor. Não terá um outro Deus, sempre será o primeiro. Jesus, é topzera da galáxia e não tem para ninguém. Essa passagem é tão tremenda, é uma passagem tão maravilhosa, que a gente vai ficando por aqui. E a gente vai continuar num próximo vídeo, numa próxima live. E as etapas são cada etapa topzera da galáxia, que, meu Deus do céu. Dia após dia, só vamos aprendendo, porque aqui a gente aprende.
aprende o porquê que Jesus chegou até aqui. Já falei em várias introduções e continuo falando. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Que Deus abençoe a todos. O momento é tamo junto nessa.